Bom dia, hoje falaremos sobre o filo Sarcodina. O filo Sarcodina, também conhecido como Rhizopoda, é um grupo de protistas que se destacam pelo uso de pseudópodes, do grego falsos pés, para a locomoção e captura de alimentos. Esses organismos são geralmente unicelulares e possuem uma estrutura simples, sem forma corporal definida, o que lhes confere grande flexibilidade para se adaptarem a diferentes ambientes. O filo Sarcodina é dividido por 4 grandes grupos: amebas, foraminifers, heliozoários e radiolários. As amebas utilizam a pseudópodes, que é um prolongamento citoplasmático para se mover e capturar alimentos. A alimentação é a fagocitose, que engloba partículas de alimentos com pseudópodes. A forma é amorfa e variável, sem forma definida, pois a membrana celular é flexível. O habitat vive em ambientes aquáticos, água doce ou salgada e no solo. A reprodução é assexuada, geralmente por divisão binária. Foraminíferos. Estrutura. Possuem concha, testa composta por carbonato de cálcio ou material orgânico, com várias câmaras. Locomoção. Usam pseudópodes finos e ramificados chamados de reticulopódios, que se estendem pelos poros da concha. Habitat. Predominantemente marinhos, habitam tanto águas superficiais quanto profundas. Alimentação, fagocitose, e capturam pequenas partículas de alimentos, como algas. Importância: fossilizam facilmente devido à sua concha calcária, sendo úteis na datação geológica. Reprodução: alternam entre a reprodução sexuada e assexuada, por exemplo, a lenticulina stephensoni. Heliozoários. Os heliozoários possuem a estrutura de células esféricas com prolongamentos rígidos e longos, chamados achópodes. Eles usam os achópodes tanto para locomoção quanto para capturar suas presas. Sua alimentação é feita por fagocitose de pequenas partículas, como algas e protozoários. Eles normalmente são encontrados em água doce e sua reprodução é assexuada, geralmente por divisão binária ou brotamento. Um exemplo de heliozoário é o Acanthosfera zacarias. Radiolários. Os radiolários possuem um esqueleto interno de sílica que dá forma esférica ou radial com espículas. Sua locomoção é feita através dos achópodes ou dos reticulopódios, longos e finos, usados para capturar partículas de alimento. Sua alimentação é feita por fagocitose de partículas suspensas na água, incluindo bactérias e pequenos organismos. Eles são exclusivamente marinhos, vivendo tanto em águas superficiais quanto em águas profundas. Um exemplo de radiolários são os trematóides. Estrutura corporal. Unicelularidade. Os sarcodinos são formados por uma única célula sem divisão em tecidos ou órgãos. Eles têm uma membrana plasmática que delimita o citoplasma e são caracterizados por sua grande flexibilidade devido à ausência de uma parede celular rígida. Pseudópodes. Uma das características mais marcantes desses organismos é o uso de pseudópodes, falsos pés, que são extensões temporárias do citoplasma usada para locomoção e captura de alimentos. Esses pseudópodes são formados pelo fluxo de citoplasma de maneira contínua, permitindo que a célula se mova e engula partículas de alimento como bactérias e outros micro-organismos por meio de fagocitose. Citoplasma. O citoplasma é dividido em duas partes: o ectoplasma, que é mais denso e fica na região periférica, e o endoplasma, que é mais fluido e localizado no interior da célula. No endoplasma estão organelas importantes como núcleo e vacúolos. Núcleo. A maioria dos sarcodinos possuem um núcleo único que controla as atividades celulares. Algumas espécies, especialmente amebas maiores, podem ter mais de um núcleo, como as amebas multinucleadas. Vacúolos. Eles têm vacúolos alimentares onde ocorre a digestão intracelular após a fagocitose. Além disso, apresentam vacúolos contráteis que ajudam a regular a água dentro da célula, especialmente em ambientes aquáticos de baixa concentração de solutos, hipotônicos. Cistos. Em condições ambientais desfavoráveis, muitos sarcodinos podem formar cistos, que são estruturas resistentes, permitindo que o organismo sobreviva em ambientes adversos até que as condições melhorem. A alimentação dos sarcódinos, como as amebas, por exemplo, ocorre principalmente por fagocitose. Elas usam pseudopódios para envolver e capturar partículas alimentares, como bactérias e algas. Uma vez engolidas, essas partículas são envolvidas em um vácuo alimentar, onde enzimas digestivas quebram os nutrientes. Os nutrientes resultantes são absorvidos pela célula, enquanto
Os resíduos indigestos são eliminados por exocitose. Esse processo permite que os sarcódinos se alimentem de forma eficaz em ambientes aquáticos.